Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no plantão. Vamos comentar aqui uma questão teórica que é a seguinte: quais as principais diferenças entre o toyotismo e o volvismo, esses dois modelos de organização da produção industrial que são pós-fordistas, surgem após o fordismo. Então vamos começar comentando um pouco sobre o toyotismo, algumas das principais características do toyotismo. O toyotismo, ele surge a partir das fábricas da Toyota, lá do Japão, quando engenheiros da própria Toyota vão para os Estados Unidos e começam a observar como que se dava a produção de veículos nos Estados Unidos, dentro do modelo fordista. E eles fazem algumas observações e começam a pensar em quais mudanças poderiam ser aplicadas para que a produção fosse mais eficiente, mais barata para a realidade japonesa, para a realidade da Toyota. O toyotismo ele ganha mais escala em termos de mundo a partir da década de 1970, quando ele começa a substituir o fordismo de fato. E o toyotismo ele é também chamado de acumulação flexível. Por quê? Porque a produção dentro do toyotismo é mais flexível. A ideia é que as empresas toyotistas apresentem uma produção mais diversificada, produzindo modelos de produtos diferentes, com cores diferentes, com funções diferentes, com variedades, justamente para que os consumidores tenham várias opções para serem escolhidas. O trabalhador numa empresa toyotista também deve ser mais multifuncional, um trabalhador mais multitarefa, que pode realizar mais de uma tarefa, diferente do Fordismo, onde ele ficava repetindo sempre o mesmo procedimento, fazendo sempre a mesma tarefa. É um trabalhador bem qualificado, especializado em algumas funções, mas com maior conhecimento de todo o processo de produção. Um aspecto muito importante também do toyotismo é a terceirização da produção, ou seja, a ideia é que as empresas foquem cada vez mais nas suas atividades core, nas suas atividades mais importantes, onde elas são mais especializadas, e terceirizem as outras etapas do processo de produção que sejam menos importantes. Um exemplo de como isso funciona é a própria indústria automotiva. As grandes montadoras dos dias de hoje, como a GM, a Ford, a própria Toyota e assim por diante, elas não produzem todas as peças e componentes que vão no carro. Muito pelo contrário, são centenas de empresas diferentes que produzem essas peças, sistemas, subsistemas e simplesmente essas montadoras pegam todos esses sistemas, essas peças e juntam para montar de fato o carro. Então as montadoras são efetivamente montadoras de veículos, mas elas não produzem quase nada em termos de peças e sistemas, tudo bem? E essa terceirização da produção, que é muito comum no toyotismo, ela permitiu um maior deslocamento da produção industrial a nível mundial. Então foi a partir do toyotismo e da globalização que a produção industrial no mundo começou a se espalhar, saindo principalmente do mundo desenvolvido e se deslocando em grande medida para os países de terceiro mundo, que oferecem menores custos de produção. O toyotismo tem como característica também produzir de acordo com a demanda, então a produção é flexível nesse sentido também. Tudo é produzido de acordo com a demanda de mercado, a ideia não é ficar produzindo ininterruptamente, formando muitos estoques, e a ideia aqui é utilizar o modelo just in time. O que seria o just in time? É a produção sob encomenda, para ser atendida com rapidez, ou seja, é evitar a formação de estoques, é trabalhar com os insumos, as peças e os produtos necessários no momento certo, ou seja, a produção e a distribuição devem ocorrer na hora exata. Isso permite que as empresas reduzam os custos com logística, com armazenamento e com estoques, né? E também com grandes terrenos para ficar estocando essas peças e produtos. Por isso que a Toyota acabou desenvolvendo esse modelo no Japão, porque o Japão é um país muito pequeno, onde falta espaço e os terrenos são caros. Então, se eles utilizassem aquele modelo fordista de produzir com estoques de peças e produtos finais, ficaria muito cara, a produção ficaria muito cara no Japão. Então, a ideia do just-in-time é isso: reduzir os custos com logística, com armazenamento e com terreno, já que as empresas vão trabalhar apenas sob demanda, exatamente com os insumos e peças necessárias no momento certo. E também com um forte sistema de controle de qualidade da produção para aprimorar continuamente os processos de planejamento e também de qualidade dos produtos que são produzidos. E o volvismo? Qual que é a grande diferença do volvismo em relação ao toyotismo? Olha só, os dois são relativamente parecidos. Aliás, o volvismo ele é bastante inspirado no próprio
toyotismo, ele só traz alguns elementos a mais. Então, olha só, o volvismo, por exemplo, ele tem como uma diferença importante um maior foco nos trabalhadores, uma ênfase maior nos trabalhadores. O volvismo preza muito também pela eficiência produtiva, que também é uma característica do toyotismo. Então, no volvismo, a gente vai ver o uso intensivo de tecnologias modernas, com bastante automação e informatização das linhas de produção, mas como a gente comentou, isso também está presente no toyotismo, mas a grande diferença aqui no volvismo é que, de modo geral, o planejamento da empresa vai levar em consideração os trabalhadores e os sindicatos, ou seja, a gente vai ter uma forte participação dos sindicatos também. Aliás, o volvismo é um modelo que converge bastante com o próprio modelo da economia da Suécia, tanto é que surgiu lá na Suécia, nas fábricas da Volvo, que é uma empresa sueca. É uma economia com forte participação do Estado e com sindicatos muito fortes. Então, é um modelo que vai permitir uma participação muito mais ativa dos trabalhadores por meio dos sindicatos, principalmente, participando aí de decisões relativas à produção e do planejamento em geral. Então, os funcionários têm mais autonomia, porque as atividades elas devem se dar com maior participação dos funcionários nas decisões relativas à produção. Essas empresas volvistas também muitas vezes oferecem espaços pensados especificamente para o descanso dos trabalhadores, para a maior qualidade de vida dos trabalhadores, espaços, por exemplo, como salas planejadas para descanso, cozinhas, banheiros planejados também. Normalmente esses locais contam com computadores, principalmente as salas. Então, é um modelo que preza bastante pela qualidade de vida dos trabalhadores. E justamente por isso, essas empresas tentam construir ambientes que favoreçam a inovação, que favoreçam a criatividade dos funcionários. Bom, só que esse modelo volvista ele é mais restrito, bem mais restrito do que o toyotismo. O volvismo foi implementado em algumas fábricas. A mais marcante, a primeira, na verdade, foi uma fábrica da Volvo na cidade sueca de Uddevalla, uma cidade importante lá na Suécia, mas é um modelo muito mais restrito do que o toyotismo. O toyotismo realmente substituiu o fordismo e se consolidou como principal paradigma aí da organização da produção da indústria. O volvismo, ele até conseguiu um certo avanço em alguns locais, especialmente na Suécia, mas ele é muito mais restrito, tudo bem? O que muitas empresas fazem, na verdade, adotar vários princípios do toyotismo e, por vezes, misturar alguns princípios também do volvismo, mas o volvismo, especificamente, ele é muito mais restrito do que o toyotismo, tudo bem? Então, ele é um modelo de organização da indústria que tem um impacto bem menor na estrutura mundial da indústria do que o toyotismo. Mesmo assim, ele é importante e tem o seu valor, tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!